Uma pergunta que eu acho que é uma que eu estou fazendo assim, que é uma fundamental, né, para o meu trabalho, que eu já até imagino a sua resposta, mas é que realmente a memória é algo fundamental para a gente, muito do que a gente sabe, muito do que a gente é, a gente vai pelas memórias. E aí eu queria saber, na sua opinião, se a tecnologia vem como, entra em combate mesmo com a memória, ou se ela é um auxílio. Eu acho que é a questão também, acho que, como você disse, a questão do equilíbrio, mas essa fica aí, o combate ou o auxílio. Eu acho que ela vem como auxílio, desde que bem utilizada, né? Porque assim, eu tenho vou falar assim, nessa pandemia, a gente está tendo uma oferta muito grande de informação na área, né? Então, eu falo assim, eu tenho orgulho de ser fonoaudióloga, porque todo mundo se uniu. Então, é live todos os dias, é webinar todos os dias, cursos gratuitos, cursos rápidos, e possibilitando. O nosso congresso foi fantástico, inteirinho online, 3.500 pessoas, nunca a gente conseguiu juntar 3.500 pessoas num congresso presencial. Eram 10 salas concomitantes. Mas, olha, eu fiquei assim, que maravilha, né? Eu já faço uma reflexão aqui em cima disso. A gente está tendo muita informação, e esse excesso de informação não está se concretizando em memória pela quantidade. É muita coisa para a gente guardar, é muita informação para a gente guardar. Então, quais são as estratégias? Eu, por exemplo, escrevo enquanto eu estou assistindo, né? Isso é sempre escrevi na aula, é uma forma de Estou eu eu aqui. manter atenta, né? E criar uma memória escrita, porque eu bato o olho e eu sei que eu fiz. Só que o que eu tenho que fazer agora? Revisitar. Antes, assim, era um curso, e aí eu ficava com esse curso, né, alguns dias pensando sobre ele, e isso ia se constituir numa memória. Agora, hoje assisto um, amanhã assisto outro, à noite assisto outro, de manhã tô assim, não dá tempo né, de formar essas memórias. Então, eu já tenho um monte de arquivo aqui no meu computador com essas informações, e essa semana eu falei assim, não vou me inscrever em mais curso e vou rever aqueles que eu mais gostei. O congresso ele vai ficar mais um mês para a gente revisitar as aulas, e para quem é da sociedade que eu sou, ele vai ficar até 9 de dezembro, que é o dia do fonoaudiólogo, a gente vai ter acesso. Eu não consegui entrar em nenhum. Né? Por quê? Porque tem outras coisas que eu quero ver. Então, gerou uma ansiedade, né? Porque esse medo de não estar aproveitando as coisas, né? Porque você está isolado, voltou todo mundo para a tela, né? Mas a gente também tem que ter isso, a autorregulação. Você tem que saber. Não adianta ver e não trabalhar essa informação. Então, a minha estratégia foi anotar tudo, né? Ou aqui, dependendo da velocidade ou do cansaço, porque aqui eu sou mais lenta, né? E depois revisitar, porque senão você não vai criar essas... Passou. Você pode até numa outra conversa com alguém lembrar alguma coisa. Ele falou alguma coisa. E ele falou, não lembro qual é. E aí está anotado. Se você não tivesse anotado, não lembro qual é, dancei. E essa estratégia que os cursos, as webinars, as lives ficam mais tempo, tem possibilitado as pessoas revisitarem. Só que tem tanta coisa acontecendo que você perde essa oportunidade de revisitar. Né? Então, eu acho que a gente tem que ser cautelosa com o uso. Acho que ela vem para ajudar, mas eu tenho que ter uma disciplina para poder aproveitar, né, uma cultura para poder aproveitar o que ela está oferecendo. Senão, eu vou ficar só, né, naquele mar e não vou conseguir assimilar. E outra coisa, a memória de trabalho, a memória operacional, né? Aquela que a gente
enquanto está falando, está operacionalizando. Então, quando você faz uma pergunta, eu estou né, revendo a sua pergunta para poder responder. Você está fazendo anotações, então aquela minha fala que você quer fazer a pontuação está ficando na sua cabeça para você escrever. O que eu tenho observado nos cursos, o que eu assisto, o que eu estou dando, essa memória de trabalho, ela está pior. Então, vou te dar um exemplo, né? Estava numa aula e a professora é super dinâmica, né? Uma mestre excelente, aula, sabe aquela aula que você fala assim, nossa, né? E ela, também, numa estratégia, né, de trabalhando o raciocínio que a gente estava participando, ela foi escrevendo na tela e usou um monte de abreviações, né? MT, CL, né? Para não precisar escrever tudo, mas a gente estava acompanhando o raciocínio. Não foi nenhuma, nem duas, nem três, e eu também. O que é mesmo CL? O que é mesmo MO? Entendeu? Por quê? Quer dizer, era simples, você entendeu, olha como é louco, você entendeu o raciocínio, você concordou com o raciocínio, ela estava falando de coisas do nosso dia a dia, né, de avaliação, e de repente eu vejo um CL lá e eu não consigo ligar. Por quê? É muito esforço, é muita informação. Então, eu acho que, de novo, a gente volta ao equilíbrio, a gente tem que se policiar, né? Quanto mais ansiosa, mais eu quero ver tudo, né? Aí, se eu estou perdendo o melhor, é só assim em viagem também, eu vou com o meu roteirinho, enquanto eu não quico tudo, e se eu estou perdendo justamente aquilo, né? Então, a gente tem que, acho assim, se conhecer, né, para usar estratégias que nos favoreçam, né? Então, para parar um pouco e pensar, né? O que eu posso tirar de melhor daquilo que está sendo oferecido, né? Tudo eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Da mesma forma que eu não posso, dentro de um assunto, dar conta de todos os textos que estão né, na rede. Sim. Eu acho que tem muito isso de estar em dois lugares ao mesmo tempo, que muitas pessoas, acho que elas ficam com muitas telas, às vezes, num só período. Então, eu estou assistindo TV, mas meu computador também está ligado e eu estou vendo coisa no celular. Mas não, eu estou captando tudo. Tudo que está aqui ao meu redor, eu estou captando. Tipo, obviamente que não está. Você não tem essa capacidade. Assim, é uma quantidade que não dá. E aí eu acho que isso... Pode falar. Não sei se você, nas suas leituras, também leu sobre atenção dividida, atenção alternada. Então, quando a gente fala atenção dividida, por exemplo, eu estar dirigindo automaticamente e podendo estar ouvindo uma live, né, e processar essa informação. Né? Eu estar conversando, batendo papo com alguém, batendo um bolo. Então, o automático, ele permite você dividir a atenção. Mas quando não é automático, então, se eu quero ver o final do filme e, ao mesmo tempo, né, terminar, né, de escrever aquele texto que eu estou escrevendo para o TCC, ou mesmo respondendo e-mails que me mandaram, eu não faço automaticamente, eu alterno, né? E aí, informações se perdem. Se o final da novela é muito óbvio, só uma olhadinha eu já sei o que vai acontecer, porque eu já estou prevendo, né, o que vai acontecer no fim do filme, da novela, tal, né? Então, quando eu voltar meus olhos para a tela da televisão, eu peguei o bonde andando e consegui fechar. Aí eu volto para o meu texto, o que eu vou fazer? Reler um pedacinho que eu escrevi, né, para pegar o bonde andando. Então, essa alternância, ela pode fazer que vai fazer com certeza que você demore muito mais para escrever seu texto, mesmo sendo só uma olhadinha no fim do filme.
É, e essa, assim, essa audição seletiva também, ela é muito evidente. Tem, assim, pessoas que estão no celular, você fala, não escuta. Daí você tem que cutucar, né? Porque o foco está lá, né? Então, eu acho que essas multitarefas, elas têm um prejuízo, né? Você não percebe quando está falando com uma pessoa que você conhece, que você sabe qual é o ritmo que ela tem na fluência de fala, que ela está mais lenta? Você sabe que ela está fazendo alguma coisa. Vocês estão vendo o filme? Ah, tá bom, então me liga depois, né? Você percebe, sem nenhum, né, remorso, nenhuma crítica, nem nada. Mas, assim, você percebe que a própria fala muda a cadência se você está conversando com alguém vendo o filme, né? Então, nenhuma coisa que não é automática, óbvio, você tem que estar elaborando, mas que é muito fácil para você conversar, ela perde eficiência. Você percebe o delay, Sim. né? Uhum. Então, essa questão das multitarefas, elas te exigem muito e se aproveita pouco. E o aproveitar pouco, voltamos para a questão da linguagem e das memórias, né? Se você tem que construir um conhecimento, não faça uma multitarefa, porque você não vai construir como deveria, né? Uhum. Então, você está assistindo uma aula, vai assistir a aula, né? Agora, se a aula está desinteressante, se você já sabe do assunto, aí você decide o que você vai fazer, né? Mas se você tem a intenção de ganhar conhecimento com aquela aula, você tem que se policiar seu comportamento de atenção, de dividir essa atenção com outras coisas no entorno, né? De criar estratégias para te ajudar a raciocinar, a pensar, para você chegar no conceito, né? E agora, falando um pouquinho assim, do fenômeno que tem, que é o efeito Google. Né? Eu procurando, eu não conhecia, né, entre aspas, porque eu participo desse efeito, mas eu não sabia que realmente tinha um nome para isso. E tem pessoas, né, tem estudiosos que falam que esse efeito é 100% prejudicial à nossa memória e que é muito isso da a gente não remete mais às minhas lembranças da escola, por exemplo. Eu estou ali, quem é o presidente da China? Vai lá e procura no Google, você tem a resposta. Em questão de segundos, você tem aquilo ali. Você não está raciocinando, você só pegou no estalo. E tem estudos que dizem que o efeito Google a gente vê como uma memória externa, né, nossa, então a gente não sobrecarrega o nosso cérebro, então, a gente tem as informações ali, então a gente guarda o que é mais importante. Mas, obviamente, tem a questão do equilíbrio. Se você souber usar, você consegue ter esse recorte, né? Mas se você não souber, você realmente vai estar 100% perdido quando você precisar de alguma informação. Eu acho que você tem que ter uma atitude consciente, né? Para fazer isso é importante, porque você imerso vai acontecer isso, a memória é descartável. Vou te perguntar assim, qual o telefone que você sabe decor? Nossa, eu fiquei... Qual o telefone? Eu sei o da minha mãe, o do meu marido, e eu tenho que pensar no telefone dos meus 2 filhos, né? Porque está tudo gravado aqui, por que eu vou guardar? Eu escrevi a primeira vez e deletei, está lá. Agora, se eu perder o computador ou o meu celular e não tiver na nuvem, hoje está, né? Mas já aconteceu de não estar, né? Quando não era tão smart assim, que você tem que resgatar tudo isso de novo. Então, tudo bem, para que você precisa guardar o telefone? De algumas pessoas eu acho importante guardar, né? Perdi meu celular, meu marido ia me buscar, perdi o celular, eu e não estou no lugar onde eu combinei. Eu tenho que saber como é que eu vou resolver, né? E eu falo muito com as crianças decorar o telefone da mãe ou do pai. Isso Como eu é que eu vou sei, chamar porque... minha mãe? Né?
E isso não é mais. Então, isso eu acho que a gente pode, dentro de dimensões diferentes, ter um exemplo muito claro e que é para todo mundo que você conhece. Pergunta quantos telefones. Eu posso conseguir repetir, eu sou da geração que guardou o telefone, Uhum. né? Você já não é, Não, mas mas eu sabia muitos telefones, eu sei, ó, né? da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, de casa. Ótimo. E sei da casa de algumas amigas, por Oh, que incrível que bom, pareça. que bom. Então, isso é ótimo, mas eu gravava muito mais. Eu sei da minha mãe porque era o antigo dela. Eu sei o fixo, porque já era o antigo, de tanto ligar. Então, era claro, eu guardei pela repetição. E aí fica aquela memória da sequência, né? Como eu sei falar meu CPF só rezando, 0229822, não é? E os novos telefones estão difíceis de gravar. De novo, qual é o recurso? Escrevo. Então, a gente tem que ter consciência para aquilo que é o nosso foco para guardar as informações, né? Como o exemplo do telefone, eu acho que o telefone ele ilustra bem isso que você está falando, é o efeito Google, né? Mas eu acho assim fantástico também como ele te liga, né? Então você está vendo um filme que fala Bavária, puxa, onde mesmo fica? Você vai olhar. Aí outro fala de um personagem que foi super importante né, no Brasil colônia. Nossa, será que é mesmo? Vou olhar. Eu sou de buscar como eu buscava a enciclopédia. Eu tive, mas veja, eu tive essa cultura na minha casa da enciclopédia. Até foi difícil, porque eu herdei da casa dos meus pais, e foi difícil eu doar a enciclopédia, né? É uma 20 memória, volumes de né? enciclopédia. É uma memória, é um apego, é um apego. Eu estava grudada nela, mas chegou lá, você não tem nem onde pôr, né? Então, agora você, então vou doar onde posso usar. Não posso usar, porque aquela informação já está obsoleta e eu tenho hoje tudo no Google. Mas eu tinha essa cultura de procurar. E também, por exemplo, levanta, pega lá o mapa geográfico, né? É importante eu saber onde se situam? É importante eu saber onde se situam. Né? Eu não preciso saber o nome de tudo, nem todas as capitais do Brasil, acho que a gente tem que ter como brasileiro, tem que conhecer. Mas é importante eu saber o que está acontecendo, os nomes históricos, as memórias, né, das civilizações, né? Então, eu acho isso super importante. E então, eu acho que talvez um trabalho, um exercício, algumas pessoas isso fazem de forma intuitiva, mas acho que a escola tem o maior papel dela é ensinar, trabalhar a informação para virar conhecimento. E eu acho que é o maior papel da escola, né? Quando a gente vê os visionários, acham que a escola vai ser só um lugar de conversa sobre, ok, né? Eu acho que vai ser, mas isso tem que mudar a cultura desde lá de baixo, e isso demora muito tempo, né, para mudar essa cultura. E os pais têm essa responsabilidade também de manter a curiosidade dos filhos, porque a gente tem uma idade natural da criança curiosa. Então, eu sempre adoro as crianças curiosas, porque elas vão longe, né? É a curiosidade que faz o cientista descobrir, né, muitas das respostas, e só que ela tem que ter eco. Na hora que ela faz uma pergunta, ela tem que ter eco. O pai, a mãe, quem está cuidando, o avô, a avó, tem que trazer, fazer esse link para que ela se interesse a fazer outras perguntas. Não dá para calar, né? Uma criança. Depois você vê isso. Porque é assim mesmo. Não dá. A criança ela quer uma resposta. Obviamente que a gente vai modular a nossa resposta, né? O tempo de resposta, tudo isso de acordo com a pergunta e a idade, né?
é assim, então, se eu vou criando também esse ambiente de busca pela informação e discutir essa informação, ela é excelente. Uhum. Vou falar mais uma coisinha que Pode agora falar. me veio nessa... as memórias das pessoas idosas, né? Uhum. Então, muita gente assim, ela tem que ler livro. Os livros são bons, mas se ela não tiver com quem conversar sobre esse livro, ela não vai guardar, porque as memórias, né, vão ficando. Eu estou percebendo, né, isso também, né, no ambiente que a família vai envelhecendo, né? Então, os estudos também mostram, tem que trabalhar essa informação. Então você está lendo o livro, me conta, o que está acontecendo, que parte você está? Mesma coisa a novela, né? Então, ligava para minha mãe, eu já não estava vendo nenhuma novela, mas eu ligava, nem estava assistindo a novela. E aí, mãe, como é que foi a novela? Ai, foi ótima. Como terminou? Eletrizante. Todo dia ela podia me dar a mesma resposta, concorda? Uhum. Mas eletrizante por quê? Como foi? Me conta. Assim, peraí. Por quê? Porque não estava fácil. Uhum. Né? Já não estava essa resposta, eu não tinha consolidado nada. Então, ela teve que... pera um pouquinho. Às vezes lembrava, às vezes eu não estou lembrando. Uhum. Então, é como se passasse. Não entra no... qual é a importância de lembrar a novela? A importância é você manter seus circuitos neurais ativos. Uhum. É o exercício. Essa é a importância, né? E outra metáfora assim, que eu acho também interessante. Já me perguntaram se deixar a criança assistindo os vídeos em inglês, ela vai aprender inglês. Né? A criança desde pequenininho. Não, não vai aprender. Se ninguém interagir com elas, com aquele contexto, mas ela sabe todos os nominhos do backyard. Ela sabe pela repetição, mas e o contexto? Né? Então, não vai, porque se fosse assim, a gente seria poliglota facilmente, né? Então, eu tenho que trabalhar essa informação, essa linguagem semanticamente dentro de contexto para construir isso e poder utilizar. Né? Sim. Não adianta eu saber repetir várias palavras. Boa memória, sei repetir, mas não sei usar. Aí não adianta. Qual a vantagem? Uhum. Né? Bom, é isso. Vou liberar porque tenho compromisso. Mas foi ótimo. Muito obrigada mesmo. Ajudou? Ajudou muito.